Tem mais uma terça-feira em que a gente se reúne, a terceira terça-feira do mês, então, no dia de estudos do Livro dos Espíritos. A gente segue na sequência das questões, sequência numérica, e a partir de hoje é a partir da 469, não é isso, Nicolau? Isso, é a partir da 469. Então, antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa oração de abertura, para saber quem que pode democraticamente sua reflexão. Bom, respira fundo, fechar os olhos, entregar nosso coração ao nosso mestre Jesus. Bom dia, Senhor. Nós aqui estamos, rogando por vossa companhia, por vossa presença, para que possamos, por vosso intermédio, chegarmos ao nosso Pai, nosso Deus divino, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e pedir a bênção do Pai. Que possamos hoje, Senhor, recebermos ensinamentos para compreendermos melhor as vossas leis, o Evangelho do nosso Mestre amado Jesus, e também para que possamos contribuir para o bem-estar de todo esse nosso planeta Terra, planeta tão amável que tantas vezes nós mesmos descuidamos. Que essas vibrações sejam as melhores, de paz, de conhecimento, fraternidade, de amor, que possam chegar a todos que necessitam, a todos os nossos encarnados. O manto do amor de nossa Mãe da Vida nos proteja, nos abrigue e nos forte nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso leito de Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, a gente está no capítulo 9, e esse capítulo trata da influência dos espíritos no mundo corpóreo. Como eles se intervêm, né? Como é que eles fazem algum tipo de intervenção? Fazem? Não fazem? E os espíritos responderam que sim, eles intervêm no nosso dia a dia. O primeiro item desse capítulo fala sobre a forma como eles entram nos nossos pensamentos, né? E eles vão fazendo as perguntas. Depois eles falam sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Como é que eles influenciam isso? Então, a gente viu nas vezes anteriores, vai falando sobre, às vezes a gente pensa que um pensamento é nosso especificamente, mas muitas vezes são os espíritos que nos induzem a determinadas ações, então influenciam sim. E até eu acho que eu dei um exemplo da vez anterior, tem um dos palestrantes que eu sigo, ele é psicólogo, é espírita também, e ele fala que muitas vezes a gente, né, sei lá, você vai sair de casa, e hoje mesmo, saindo de casa, eu me lembrei disso, porque estava saindo, e daí a pessoa está quase saindo, e aí pensa, nossa, será que eu esqueci um fogão aceso, uma luz, um fogão ligado, a luz acesa? E a pessoa volta, né? E aí, nossa, Deus, eu sou bom, hein? Lembrei mesmo. Coitadinho, não sabe, né? Foi orientado, foi protegido. E hoje eu estava saindo de casa, e aí eu quase pegar o elevador, puxa, eu não peguei a fonte do computador, que eu ia precisar, o curso a tarde inteira. Aí voltei. Aí, a hora que eu tô saindo de novo, ai, esqueci o celular. Aí volto e lembrei dessa fala desse palestrante, ele chama-se Rossandro Klinge, ele é paraibano, não sei se vocês já assistiram alguma coisa, muito bom ele. E aí eu lembrei e pensei assim,
Obrigada. Obrigada, meus anjos da guarda, o povo lá de cima, que deu essa dica, porque né, hoje sem celular fica complicado a gente fazer as coisas. E aí, no caso, eu ia passar a tarde inteira num curso usando o computador. Imagina, a bateria do computador ia acabar, não ter como. Enfim, eu fui auxiliada, eu reconheço dessa forma. Então, a gente recebe influenciação, sim, seja para o bem, nesse sentido de nos auxiliar, ou às vezes, né, tem alguns que vêm para dar umas atrapalhadas, né? E como é que isso acontece? E como é que a gente pode intervir nisso? Ou como é que a gente vai agir com todas essas possibilidades de influenciação que vêm? Daí, na vez anterior, a gente até tinha lido já a 469, mas eu acho que é interessante a gente voltar nela. E aí eu vou ler rapidinho a pergunta e a resposta para a gente se situar, que eu acho que faz bastante importância isso. Aí pergunta assim, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque assim como a gente tem aqueles que nos influenciam para o bem, que nos dão auxílio, nos trazem uma ideia boa em determinado momento, nos trazem, às vezes, soluções, né? Às vezes a gente está com uma questão e está pensando, como é que eu vou resolver tal coisa? E, de repente, até parece que é Fiat Lux, né? Fez a luz, a gente, nossa, a gente podia resolver assim, podia fazer uma ligação, podia, enfim, todas as nossas questões diárias. E aqui, nesse sentido, pode ter também aqueles que dão umas atrapalhadas, que a gente vai fazer alguma coisa, acaba esquecendo, deveria ter feito, né? Enfim, sempre tem. Como é que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Né? Porque tem aqueles que se comprazem em nos atrapalhar. É o que a gente chama aqui, inclusive, por orientação espiritual, dos nossos irmãos perdidos na ignorância. Então, eles ignoram que o bem é sempre o melhor. Eles querem, de alguma forma, nos atrapalhar. Né? E aí, a resposta dos espíritos foi fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Se fizeres isso, né, que ele quis dizer aqui, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e incitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a questão aqui é a nossa, mais uma vez, eu penso que a oração do Pai Nosso fala muito sobre entrega e fala muito também da gente muita confiança e a gente fazer a nossa parte, né? Então, assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, só deixar na conta de Deus, né? Então, a gente tem a parte da gente mesmo, para poder cumprir, para fazer. Então, qual é a melhor forma? A gente desconfiar daquilo que vai suscitar, que vai despertar em nós algum tipo de exaltação, né? Ah, a pessoa que tem tendência a ser orgulhosa, de repente vem algum pensamento que está falando sobre o orgulho dela. Se a gente ficar mais atento nos pensamentos que vêm, a gente começa a ficar mais prático e identificar os pensamentos que são aqueles que são realmente do bem e aqueles que vão nos fazer crescer e aqueles que não. Porque os maus espíritos, ou aqueles que querem nos atrapalhar, eles vão sempre dar uma diquinha. Nossa, né? Eles não vão falar com todas as palavrinhas e a gente não vai escutar com todas as palavrinhas, mas a gente vai registrar a sensação. Nossa, a pessoa hoje nem me cumprimentou, já fica de atravessado. Isso é uma forma de estimular, né? Nossa, fulano deu uma resposta atravessada, eu falei com tanta boa vontade, né? E aí a pessoa já se sente ofendida, e aí é uma forma dela se afastar, ela ficar de mal, né? Uma palavrinha mais delicadinha, de ficar de mal com a outra pessoa, né? Também, pessoa tão chata, não sei o quê. Enfim, é a discórdia tomando corpo.
E é isso que os nossos amigos perdidos na ignorância, que não querem o nosso bem, ao contrário, vão fazer despertar na gente. Não, a gente não pode pensar que são pensamentos claros, que são ordens, que são coisas grandes. É sempre um detalhezinho, é algo insidioso. E vem só aquela ideiazinha e a gente, se não ficar atento, assimila aquilo, né? Então, nossa, pessoa chata. Sempre foi assim, mas hoje foi grossa. Que pessoa é essa? Né? Sei lá, num trânsito, você está passando, você está andando, daí a pouco você quer mudar de faixa, você dá o sinal, e aí você espera dar o seu espaço, você vai mudar de faixa. O outro vem, acelera o carro, não deixa você entrar. Tem isso. Aí, se a gente, sabe, quem sabe, entrar nessa vibe, nossa, já ficar irritado, falou um pouco para o nosso orgulho. Poxa, por que ela não deixou eu passar? Eu estou com pressa. A pessoa não sabe. E aquele, né? Vai saber se essa pessoa não recebeu algum pensamento. Não vou deixar uma pessoa passar nem nada. Nem conhece. Vê que às vezes não é nem a questão de as coisas que são feitas para nós, não necessariamente só por pessoas que nos conhecem, que querem isso, que às vezes elas também são influenciadas e a gente também é influenciado para fazer alguma coisa chata para uma outra pessoa que a gente nem conhece. Então é delicado isso, né? Mas alguém tem uma observação? Quer comentar sobre isso também? Aí. É, a gente comentava ontem, na nossa reunião de estudos, toda segunda-feira os trabalhadores fazem uma reunião de estudos aqui, de preparação dos trabalhadores, né? Até como uma prévia da própria reunião de terça-feira. Já conversa. Nicolau, Oi? sou eu aqui. Desculpa, gente. Pede o Maria Clara. Francisca, aumenta um pouquinho o volume. Está muito Muito bom. baixo. Ué, Mas está me ouvindo, Karina? Está bem baixinho, estou ouvindo, mas eu acho que a pessoa que tiver um pouco. ué, mas está ligado aí? O microfone. O volume do computador. Será que não é o volume do seu computador, Maria Clara? Eu acho que é, Maria Clara. Acho que é o probleminha aquele Eu estou no botãozinho. celular. Eu estou no Aperta o seu celular. botão máximo do celular. Já apertei. Tá bom, Tá. tudo bem, obrigada. Melhorou? Obrigada. Alguém mais está com dificuldade? Você falou alto, agora sim deu para ouvir. Faz mais alto. Eu não sei o que você falou. Peraí, só uma dúvida. Você estava ouvindo quando eu estava falando, Maria Clara? Sim, o começo do Nicolau estava baixo. Agora então é porque ele estava falando baixinho. tá melhor. Sim. Solta a voz, Nicolau. Solta a voz, Nicolau. Solta a voz. Força, vamos, super-homem. Então, a gente estava comentando. Estão ouvindo bem assim agora? A gente estava comentando na nossa reunião. Isso é questões desafiadoras do nosso planeta. E a Maria Francisca, que está fazendo barulho aí, né? Ela bem colocou uma coisa. Ela disse assim: o mal é estridente. Não foi com essas palavras, mas ela disse: o mal faz barulho, né? O mal aparece. Situações más chamam a atenção. O mundo não é de todo mal, de jeito nenhum. A maior parte é bem, mas o mal faz muito barulho e o bem muitas vezes ou os bons ficam calados, né? E isso até é uma liçãozinha, um puxãozinho de orelha que a Fran dava em nós, né? Os bons têm que falar também, né? Senão o mal ocupa espaço, né? Pelo menos eu faço essa inferência do que a gente conversava ontem. Então, não podemos pensar, né, que os espíritos são todos ruins, né? É uma parte pequena de irmãos, de pessoas desencarnadas que estão perdidos na ignorância, mas fazem um barulho grande. E
conforme a inteligência desses espíritos, porque muitos são treinados para fazer esse barulho, eles sutilmente, como a Fran falou, vão observar a nossa individualidade. Muitas vezes a gente não olha para a nossa individualidade, mas esses irmãos, perdidos da ignorância, porém muito inteligentes, olham e eles percebem se o nosso ponto frágil é o orgulho, se o nosso ponto frágil é o medo. O medo, por exemplo, e assim vai, né? Mas o medo é muito usado pelos irmãos perdidos da ignorância, que vêm e começam a colocar pensamentos de receio dos mais diversos na gente. E aí vem essa resposta aqui dos espíritos, né? Isso aqui é uma compilação que Kardec fez de várias respostas com o mesmo conteúdo, né? E agora apagou o meu iPad aqui, e diz, né? Como que eu posso neutralizar? Praticando o bem e pondo a confiança em Deus. Pode ter diferença em tradução para tradução, diferenças sutis no texto, tá? Mas a ideia acho que dá para compreender, né? Está chamando a atenção da gente. Para quê? Continuamos o nosso caminho. Está chamando a atenção que, se nós continuarmos o nosso caminho, ninguém vai conseguir nos influenciar. Ah, mas eu senti aquele medo. Continua no caminho. Eleva o pensamento a Deus naquele momento. Pede ajuda. É incrível como a ajuda vem quando a gente pede com sinceridade. Eu sempre falo e vou continuar falando, nenhuma encarnação veio para ser fracassada. Não estou falando de fracasso material de dinheiro. Não estou falando disso. Estou falando de a pessoa ser dominada pelo medo, ou ser dominada pelo orgulho, ou ser dominada pelo vício, ou ser dominada pelo mal. Nenhuma encarnação. As nossas encarnações foram muito estudadas. Nós nos preparamos, salvo raras exceções de encarnações compulsórias, mas não é o caso de ninguém aqui. Todo mundo se preparou para reencarnar. A Fran brinca, hoje eu estou usando a Fran para tudo, de um software super, hiper, mega blaster plus, para se entender como um conjunto de situações foi preparado para que nós pudéssemos dar certo, para que a nossa encarnação pudesse ser um sucesso no sentido de progresso, de aperfeiçoamento. As provas que vêm para nós, elas vêm para todos. Não vamos pensar que é exclusivo meu, Nicolau, que eu estou com uma prova. Vira e mexe, eu peço uma oração no grupo. Outro dia eu pedi uma oração por mim no grupo de trabalhadores, porque eu estava enfrentando uma prova. Mas ela é comum para todos. A gente deve, inclusive, pedir ajuda. Isso faz parte, é muito importante que peçamos ajuda, né? Todos os nossos irmãos têm prova, mas vamos lembrar que essas provas são sempre menores do que a nossa capacidade de suportar. Então, eu faço essas inferências dessa resposta aqui de Kardec. Tem outras coisas que as outras questões vão falar, mas eu queria alertar muito para essa questão do medo, que muitas vezes vem sutilmente, discretamente, numa notícia de jornal, notícia na televisão, notícia no rádio, ou agora as notícias vêm no WhatsApp também, né? Notícia no WhatsApp, ou notícia no Instagram, e vem aquele sentimento e tal. Confiemos, a nossa encarnação veio para dar certo. E a gente tem tudo para seguir. Vamos continuar, que a gente vai esclarecer mais ainda. Vamos falar rapidamente, esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, né? A influenciação dos espíritos. Então, alguns pontos importantes de uma forma resumida. Primeiro, nós não podemos nos iludir. A influência espiritual existe, sim. A gente convive com os espíritos. A gente não os enxerga com os nossos olhos materiais, nossos olhos corporais.
mas eles estão no meio de nós. E podem estar nos influenciando, normalmente estão. Então, que existe a influenciação, existe. A influenciação pode ser uma boa influência ou pode ser uma má influência. E o que determina uma boa ou uma má influência? A sintonia da gente. A gente atrai os bons espíritos, quando a nossa sintonia, a nossa vibração está em alta, e a gente atrai os maus espíritos quando a nossa sintonia está em baixa. O que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? A influenciação vai existir. Especialmente afastar, que é o caso da questão aqui, a influência, perdão, a influência dos maus espíritos. É tentar mudar a nossa vibração, manter a nossa vibração em alta, porque aí os maus espíritos que pretenderem se acercar de nós não vão conseguir. A nossa vibração vai impedir a chegada dele. É fácil fazer isso? Não é fácil. Na vida a gente tem tantos problemas, passa por tantas dificuldades, é normal e por períodos a gente deixa a nossa vibração cair. Mas o que a gente pode tentar fazer para que isso não ocorra? Né? Cuidar dos pensamentos da gente. Então, primeiro ter esse conhecimento. As ideias que vêm na cabeça da gente, será que são nossas? São boas ideias ou são más ideias? Se são más ideias, eu acho que todo mundo tem condições de identificar quando é uma má ideia, é porque não é uma influenciação boa. Então, a gente precisa fazer, entre aspas, uma faxina nos nossos pensamentos nesse momento. Né? Se então você está recebendo, por exemplo, e aí é só um exemplo simplório mesmo, só para deixar claro o que eu estou querendo dizer. Você está recebendo, você tem uma ideia muito forte. Eu vou dar um soco na cara daquele fulano que me falou uma bobagem, me falou alguma coisa que eu não gostei. Tá? Esse tipo de influenciação vem de um bom espírito. Um bom espírito vai colocar na tua cabeça a vontade de você dar um soco na cara de outro? Claro que não. Então, como a gente sabe disso, e não é fácil fazer isso na prática, mas a gente tem que tentar. Como a gente sabe disso, cuidar dos pensamentos. E aí lembrar do ensinamento do Evangelho, do ensinamento de Jesus, que nessa questão de influenciação ele cabe sempre e é perfeito. Vigiai e orai. Vigiai. Olha o que você está pensando. Olha o que o teu pensamento está te propondo a fazer. E se você não consegue, por si só, mudar essa sintonia, então orai, porque a oração vai te ajudar a fazer essa mudança. Só, eu estava baixando olhos aqui e vi a pergunta anterior, que cabe bem ser lida agora. A pergunta anterior é, a minha versão aqui, os espíritos cuja influência é repelida pela nossa vontade, pela vontade do ser humano, do homem, renunciam às suas tentativas? E vem a resposta dos espíritos. O que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, como o Nivaldo falou, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Me, me permita fazer uma observação? Fala, Maria Clara. É só um conceito que eu quero lembrar, como ele falou muito do pensamento, eu quero dizer o seguinte: o que é o pensamento? O pensamento acaba sendo, na verdade, a lei da ação e reação. Porque quando emitimos um pensamento, nós vamos atrair magneticamente tudo que está na mesma sintonia que a gente, na nossa sintonia. Então, ou seja, na nossa frequência. E isto vai e retorna, porque é daí que se tem aquela certeza que nós somos fonte criadora, como Jesus mesmo disse, vocês podem criar, fazer como eu faço, porque o pensamento é fonte criadora. Então, se eu baixo minha vibração, como lembrou bem o Nivaldo, se eu baixo minha vibração, eu estou emitindo pensamentos negativos, como disse o Nicolau, de medo, né, de raiva, de culpa, e etc. Então, eu vou alcançar a mesma sintonia, ou seja, aqueles espíritos que estão também numa base inferior. Neste caso, moralmente dizendo.
neste caso, nós vamos acabar atraindo, sim, para nós essa mesma sintonia. Aí está a lei de causa e efeito. Eu dei causa, e o efeito vai ser que ele vai acabar me compelindo a fazer coisas terríveis. Ele, por isso que foi como foi lembrado aí, eles ficam à espreita, esperando que o nosso pensamento caia de vibração. É só isso. Obrigada. Muito bom. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe dessa pergunta, acho que até do tópico todo, né? É, porque assim, a gente tem que tomar cuidado de não usar a religião como um modelo. A religião, ela serve assim, para a gente ter um conjunto de ideias para a gente tentar entender o mundo. Pegou a ciência, né? A ciência ela ajuda a gente a entender o mundo físico. A religião, a gente é um mecanismo do homem, é criado pelo homem, para entender um mundo espiritual, para a gente poder se conectar com a divindade. Tá? E aí, assim, essas ferramentas, assim, tanto a religião como a ciência, elas vão evoluindo conforme a gente vai crescendo também. Né? A gente vai deixando a infância espiritual. Então, a gente vai aprimorar, a gente vai afiando o nosso intelecto, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Vem a tecnologia, vem o conforto material, a gente passa a entender como as leis da física funcionam, como o mundo físico funciona. E aqui, o que a gente tem com o Espiritismo? A gente tem uma explicação de como o mundo espiritual funciona. Tá? É uma ideia, ainda em construção, ela é parcial, tá? Mas no nosso entender, nós somos espíritas, a melhor ferramenta no momento que a gente tem para entender. Tanto é que, assim, ela ajuda a explicar assim, assim, os milagres que Jesus fez, né? O que foram o que foram as comunicações e também o que eram os processos, né? Os endemoniados, né? Que são escritos no Evangelho. E aí, o que acontece? Né? A gente vai lá e faz alguma coisa errada, né? E qual que é a muleta aqui, né? Qual que é a armadilha? Pô, eu fiz alguma coisa errada porque eu fui mal influenciado, né? Eu tinha um espírito me apurrinhando, ele me induziu a isso. Bobagem, bobagem. Como o Nicolau disse, né? Nenhuma encarnação ela foi programada para falhar, né? Eu acho que assim, o nosso sucesso, de novo, eu acho que muito bem colocado, não é o sucesso material, é o nosso sucesso como ser humano, né? Assim, a gente poder terminar a vida melhor do que quando a gente chegou, ou quando a gente começou, né? Nenhuma encarnação era destinada a fracassar. A gente vem aqui para ser melhor. Talvez a gente não consiga aproveitar todas as oportunidades, mas assim, o nosso trabalho é a gente se movimentar, procurar os meios de a gente conseguir esses objetivos, né? A gente se entender, a gente conseguir compreender, olhar para dentro, né? Entender assim, o que a gente sente, o que a gente pensa, quando a gente é confrontado, que tipo de sentimento que vem no nosso coração. Né? E aí o que acontece? Um espírito que não gosta da gente, ele vai lá, ele vai tentar despertar aquilo que tem de pior em nós. Isso é ruim? É, mas também é um espelho. Porque o que acontece? Ele está mostrando para a gente o nosso defeito. Então, isso não é de todo mal. Porque se o nosso objetivo é se conhecer, a gente precisa saber qual que é o nosso problema para poder consertar, né? E então eu acho que assim, por isso que se Deus permite que isso aconteça. E eu acho assim, a coisa ela é mais simples, eu acho que assim, de explicar, eu acho, nesse ponto do que assim, a gente não precisa tipo, ir para uma metafísica assim, muito elaborada, tal. É a missão da mamãe. Pena que minha mãe não está aqui hoje, né? Mas assim, se a mãe fala assim, filho, você tem que fazer o que é certo. Ah, mas fulano de tal falou para fazer tal coisa. Se te mandasse pular na ponte, você pulava? Não, né? É a mesma coisa. Tá? Se um espírito chega e fala assim, ó, vai fazer um negócio de errado, cara, tá no nosso. Assim, o que é um espírito se não somos nós quando perdermos o corpo? Né? Sim, é igual uma pessoa qualquer.
Assim, que a gente pode ter um desafeto ou um afeto que não está mais aqui no plano dos encarnados. E eles continuam tendo, assim, de vez em quando, acompanhando a gente. Tá? É claro, né, que, assim, como os espíritos eles têm mais do que fazer, não é ficar 100% do tempo com a gente. Né? Mas, assim, uma pessoa que quer te prejudicar, ela vai falar uma vez aquilo. Né? Então, se a gente fala, não quero, a vontade nossa é soberana. Então, eu acho que, assim, se a gente faz alguma coisa errada, a gente não pode tirar a nossa própria responsabilidade de ter feito. Acho que isso que é eu acho que é o mais relevante para mim. Acho que essa próxima pergunta e a consequente resposta só vai completando, né, a nossa linha de raciocínio aqui. A pergunta foi: os espíritos que procuram induzir-vos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Será que eles vieram para fazer o mal? Eles se incumbem disso? E eles responderam assim, os espíritos: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Aí vem exatamente o que o Alexandre falou aqui. Deus pode deixá-lo fazer para nos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Exatamente como você falou agora. Então, assim, a gente pode sim e deve, a gente precisa ter o estudo, a prática, a gente refletir sobre aquela fé que a gente abraçou e a gente vai colocando isso em prática. E se a religião que a gente abraçou, a doutrina espírita, vem nos falando de algo que, é claro, para nós é tão lógico, né? Nós temos muitas encarnações. Nós não podemos, para mim não faz o menor sentido imaginar que a gente vem para esse mundo, passa pelo que passa e aí acabou. Você desencarna, morre, não é nem desencarnar, né? Porque para quem não acredita em reencarnação, não é desencarnar, é simplesmente morre, ponto final, acabou. Não faz sentido, né? Então, assim, com o mínimo de raciocínio, a gente pode imaginar. Temos, sim, muitas vidas. Há coisas que a gente realmente ainda não conhece, sim, há. Como eu já falei aqui várias vezes, a gente é muito criança na criação universal. Então, assim como uma criança não tem o alcance, né, intelecto de entender algo acima daquele nível em que ela se encontra intelectualmente, nós também temos muitas coisas que nós não conseguimos entender. Então, a gente toca o barco, vai seguindo. Mas há princípios básicos que realmente a gente já entendeu, já aprendeu. A gente está aqui para poder crescer, como falou, para sair um pouco melhor do que entrou, do que chegou nessa encarnação. E a gente vai aprendendo com o tempo. Aí a gente vai usar, é porque é só obsessor. Eu estava com um obsessor, nossa, ou então chega e fala assim, nossa, eu estou com um obsessor, você não sabe. Preciso me livrar disso. Não é possível. Gente, existem os obsessores, até aqui a gente sabe, todos nós sabemos, nós nem chamamos com esse nome. Por quê? Porque são, sim, espíritos como nós somos, com a diferença de que estamos encarnados, embora possa haver obsessor encarnado obsediando o outro, outra pessoa encarnada, inclusive. Então, assim, a influenciação de um ser sobre o outro é possível, mas a cada um é possível também repelir isso. E aí, o que, que a gente sabe? Que a gente tem a fé, que a gente vai pedir a Deus proteção, livrai-nos, Senhor, de todo o mal, né? Mas não nos deixeis cair em tentação. Então, dá-nos fortaleza, dá-nos resiliência, dá-nos força para passar por determinada aprovação, a outra parte é por nossa conta. Então, a gente não pode nem usar a religião como muleta, mas também a gente pode pensar que é justamente porque a gente acredita nisso tudo que a gente tem a capacidade de repelir os maus pensamentos,
de fazer aquilo que foi falado aqui. Por isso o pessoal fala, né, de uma forma geral, ficou popular, orar e vigiar. Lá no Evangelho de Lucas está, vigiai e orai. Vigiai primeiro. Fique atento primeiro. A gente fica atento nas nossas reações frente às questões que passam por nós. Quando a gente começa a identificar a nossa reação, isso que o Alexandre falou, a gente começa a identificar características nossas, né? Falou aqui de uma da característica que é o medo. Uma outra característica que pode ser que a gente tenha, muitos de nós podemos ter, uma autoestima baixa, que a gente precisa da aprovação do outro para se sentir bem. Se alguém olha atravessado ou não dá uma resposta que a pessoa desejaria para se sentir querida, se sentir amada, se sentir agradada, pronto, a pessoa já abaixa o moral dela, já fica desanimada. Então, assim, a gente sabe que autoestima não é uma coisa simplesmente você ficar na frente do espelho e falar, ó, eu me amo, eu me adoro. Não é bem assim, né? Ah, olha só, olhar no espelho, olha como você é inteligente, pessoa. Como é que você é para pessoa? Não é só isso é raso. É uma questão de a pessoa se analisar, identificar as facilidades que ela possa ter, as dificuldades também. E o que dá para poder fazer? Em relação a algumas facilidades, dificuldades que a gente tem, não tem muito o que fazer. Né? E agora, se uma pessoa gostaria, sei lá, de jogar basquete, mas ela não tem muita altura, então não dá muito o que fazer. Né? A pessoa, eu tenho um irmão que o sonho dele desde menino era ser piloto de avião, mas ele, pequenininho, teve um problema na vista, ficou estático, não pode. Não tem que estar com a visão perfeita. Então, assim, há coisas sobre as quais a gente não tem o controle, mas há outras sim. Conforme a gente vai se analisando, se conhecendo, a gente vai identificando. Se alguém chegar e apontar ou fizer alguma coisa naquele sentido de que aquilo que para você é um ponto frágil, você pode ter alguma reação. Se a gente se conhece, já identifica. E assim a gente vai lidando com aqueles que nos influenciam. E aqui a pergunta era, aqueles espíritos que estão influenciando para o mal, eles recebem uma missão de ficar fazendo? Não, não tem missão alguma. Todo ato, seja de nós encarnados ou desencarnados, é responsabilidade nossa. A gente tem o livre-arbítrio. Como eu disse, há coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas as nossas ações, aquilo que a gente faz, que depende da nossa vontade, é de nossa responsabilidade, sim. E é nessa responsabilidade que está incluída, por exemplo, essa fala de que os espíritos têm missão. Não, não tem. Se eles fazem o mal, porque eles quiserem. E vão ter responsabilidade sobre isso, exercer a vontade. Né? Então, essa é a resposta. Alguém tem uma observação? Aproveitar o gancho aí da colocação do Alexandre, que a Fran complementou agora, sobre a responsabilidade da gente. A gente está falando de influenciação, ou má influenciação dos espíritos, e a responsabilidade que a gente tem, e tem mesmo. Né? Na pior das hipóteses, eles só nos influenciaram porque nós permitimos, nós estávamos na sintonia deles e, de alguma forma, consentimos que aquilo ocorresse. Mas o gancho que eu quero pegar é o seguinte, num planeta como o nosso, planeta material, especialmente num como o nosso, que é o chamado planeta de expiações e provas, é ilusão a gente achar que não vai existir o mal, que a gente vai extirpar o mal. É da característica desse tipo de planeta, é um planeta dual. Você tem bem e você tem o mal. Então, em todas as coisas tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom, o bem, ele é divino, é o que vem de Deus. O mal não. Mas o mal serve o bem. No mundo como o nosso, ele existe para servir o bem. Como assim para servir o bem? Você tem um problema que vem de alguém que foi mal com você, né? Tomou uma atitude ruim, te causou um problema, te causou um sofrimento, tá? Você passou por esse sofrimento, às vezes um grande sofrimento,
e, eventualmente, conseguir superar. Então, onde está o mal servindo ao bem? Ó, foi o aprendizado que você precisava. Você passou pelo problema, te causou muito sofrimento, mas você aprendeu. Então, é nesse sentido, e sempre é assim, o mal serve o bem. Quando a gente supera o problema e aprendeu, a gente só aprendeu porque passou pelo problema e o problema foi causado pelo mal. Então, insisto, essa ideia é importante a gente ter. Quando você supera o problema, por incrível que possa parecer, eu quero me agradecer. Não fosse isso, eu não teria aprendido. Hoje eu sou um ser humano melhor. Por quê? Porque foi o mal servindo o bem, né? E o bem divino, né? E inteligência suprema, Deus, como colocou aqui o Nicolau, e como o livro dos Espíritos coloca, né? Ele se utiliza, digamos assim, do mal, né? A gente sofre, mas sofre porque isso tem um conteúdo pedagógico, é para a gente aprender e evoluir. A gente, como disse o Rivaldo, não pode ignorar que existem pessoas hoje vivas aqui encarnadas que praticam o mal, né? Que ameaçam uma pessoa, olha, você vai lá, você vai fazer isso, se você não fizer, eu vou te matar. E o outro vai e faz o mal porque foi ameaçado e porque está envolvido com ele. A gente sabe que existe isso no nosso mundo. Concorda comigo? Da mesma forma, essas mentes malignas, quando elas desencarnam, malignas que estão malignas, mas não são malignas, né? Estão vivendo nessa aura de afastamento de Deus, elas continuam fazendo a mesma coisa. Nós já encontramos aqui espíritos que, por medo de outras inteligências voltadas ao mal, estão fustigando e tentando prejudicar terceiras pessoas encarnadas, não porque tem raiva delas, mas porque aquela inteligência ordena, faça isso. Se você não fizer, eu vou te prender, eu vou te judiar, eu vou te queimar. Porque quando nós estamos desencarnados, nós também temos um corpo que é de matéria também, só que é uma matéria diferente, é uma matéria fluídica. E o espírito desencarnado sofre isso. Sofre dores, apanha, tem machucados, da mesma forma. A resposta diz aqui: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, age por conta própria e, por conseguinte, sofre as consequências. Depois vem a parte que o Nivaldo já falou: Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não ordena, cabendo a vós repelir. É impressionante como a quantidade de espíritos do bem que está à espera daquele espírito que está cumprindo aquele papel ruim por medo da inteligência mais ruim que a dele. É impressionante a quantidade de inteligências do bem que estão à espera daquele espírito simplesmente baixar um pouquinho a guarda e pedir ajuda, e imediatamente ele é acolhido e é protegido. Quantos e quantos espíritos nós já encontramos aqui nos trabalhos mediúnicos que ficaram protegidos aqui, nessa casa? Mas eles estavam com medo de, não, mas se eu não fizer o mal para o Nivaldo ou para o Adriano, eu volto para aquela prisão. Eu vou ser furado, eu vou ser torturado. No entanto, vieram para cá, se tornaram alguns, inclusive, trabalhadores aqui. Por quê? Basta a nossa pequena manifestação voltada para o bem, e imediatamente uma corrente enorme espiritual do bem vem e nos ajuda. Então, essa pergunta, ela não nega o auxílio de Deus. Ela está mostrando, sim, que se aquele espírito que está fazendo aquela
ele trabalhe mal, não por ter raiva da pessoa, mas por estar com medo de um outro chefe malvado, se ele em algum momento desejar mudar, basta uma fração centésimo de segundo dele, ele vai receber ajuda e vai mudar. E nós, quando estamos sofrendo esse tipo de, digamos assim, ataque espiritual, peçamos por esse espírito. Peçamos a Deus que ajude. A nossa oração, a nossa intenção tem muito valor, representa muito, e muitas vezes é o que falta para incentivar a vontade dele de querer mudar, e com isso acabam acontecendo resgates e se tornando verdade o que o Ivaldo falou, o mal operando para o bem. Era isso que eu queria colocar. Adriano quer falar. Quando nós pensamos sobre o que é o mal, né? Eu sempre coloco o Heitor, que é o mentor da casa, ele sempre usou o termo, a gente falava sobre obsessores, mas ele pediu para chamarmos de amigos perdidos na ignorância. Por mais que os seres estejam no mal, eles não são mal, eles estão perdidos. Que seja por uma dor, por uma vingança, por Medo. um medo, ou simplesmente, mesmo esses seres que acabam escravizando os outros, né? Eles também estão perdidos na ignorância. Há algo, por alguma situação, ele está fazendo todo esse movimento contra, às vezes, uma casa espírita, às vezes, uma pessoa. Ele não veio para a Terra só para fazer o mal. Por isso, é muito importante, né, nessa situação, nós sabemos que esse irmão perdido na ignorância, ele sofre. Por mais que não pareça, mas ele sofre. Quem está no mal, sofre. Ah, mas, poxa, as pessoas estão fazendo mal, mesmo encarnadas. Elas vão sofrer. De alguma forma, elas estão sofrendo. Ou irão sofrer. Então, assim, e é lógico, elas acreditam que muitas vezes tiram vantagens, e às vezes vantagens espirituais, né? E não é. O Ali falou uma coisa que eu sempre coloco. A espiritualidade ela é muito simples. Se você pede a Deus, Nossa Senhora, Jesus, ajuda, ele irá acolher você. Ah, mas está demorando. Peraí, ele vai acolher, ele vai te proteger. E você muitas vezes nem percebe esse acolhimento. Tão sutil que é. Às vezes é um amigo, um companheiro, uma companheira, ou um filho, um pai, uma mãe que está ali presente, que dá um abraço naquele momento que você está mais fragilizado, ou que dá um suporte, ou um estranho que chega para você e te oferece ajuda. Você fala, poxa, e Jesus não me ajudou. Todo mundo ajuda, mas Jesus não apareceu lá para você, né? Assim, nós esquecemos disso. Quando pedimos, né, ajuda para o plano espiritual, ele vai nos comportar. E isso devemos acreditar no princípio da questão da fé. Né? Você exerce uma religião ou uma religiosidade, você acredita no plano espiritual, permita, entregue, que seja no tempo deles, né? Mas peça, mas espere. Você será acolhido. E você será ouvido. E você será recolhido quando necessário. Com
com amor, no amor e por amor, como os nossos amigos espirituais tanto falam. Em cima da colocação do Nicolau, o Adriano complementou, lembrar também uma coisa importante. Eu sei que é difícil da gente aceitar, mas é uma verdade. Tá? O que eu estou falando? Ó, nós estamos falando de influenciação espiritual, então nós estamos falando de espíritos. Espíritos bons, entre aspas, e espíritos maus, entre aspas. A gente não pode esquecer que todos os espíritos, todos nós, temos a mesma origem, né? A nossa origem é divina, nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. Alguns despertam para isso mais rapidamente, outros não, leva mais tempo. E é difícil a gente aceitar isso. Quando você pensa nas barbaridades, nas tragédias que a gente presencia todo dia, nas maldades que a gente tem notícias todos os dias, é difícil a gente aceitar isso, mas é uma verdade. E aí a gente chega no ponto que o Nicolau tocou aqui, que é importante a gente lembrar. Tá? Nós temos espíritos que estão maus, não que sejam maus, eles estão maus. Por quê? Estão vivendo um momento de ignorância. Como assim ignorância? Estão afastados das leis naturais e dos ensinamentos de Deus. E esse processo que o Nicolau narrou aqui, e que a gente vê muito aqui no centro, nos trabalhos de assistência aos amigos perdidos na ignorância, quando uma fagulhazinha da consciência desse espírito que está no mal desperta, e ele tem uma fraçãozinha, uma pequena porção de arrependimento, ele se abre para receber ajuda. E justamente porque ele também, embora estando no mal, é filho de Deus, a espiritualidade nos socorre naquele momento. Então, a gente, nesse trabalho, tem a oportunidade de presenciar muitos resgates. Né? Então, ó, é um espírito que, naquele momento, estava do lado de lá, está começando a passar para o lado de cá. Estava pensando um pouco essa questão da dicotomia entre o bem e o mal. E como a gente está para evoluir espiritualmente, cada um, eu sempre tive a ideia de que, pode ser que eu esteja errado, que ninguém é mal ou bom todo o tempo, e de repente, né, nessa sociedade que as pessoas cumprem papéis, né? Você é pai, você é profissional. Eu já vi excelentes pais e péssimos profissionais. Então, eu sempre achei que essa questão do bem e do mal, relativizar um pouco essa questão desse aspecto. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Se pudesse. O Adriano já notou isso. Eu falei, Não, você falou. Todo mundo que está preso à atmosfera da Terra é espírito em evolução. O Niva falou também. Então, nós todos somos iguais. A gente brinca, só muda o endereço. Só muda o endereço. Nós todos somos iguais. A gente não pode lançar uma pedra e dizer, aquele é um espírito obsessor, aquele espírito é do mal. Não é. Ele está no mal agora. Como você observou, é muito relativo. Ele está no mal. Mas será que nós não estávamos? Será que nós não podemos entrar no mal a qualquer momento? Chico Xavier dizia, eu tenho que vigiar sempre, porque eu estou a caminho junto com vocês. E olha que, quando eu era pequeno, eu cheguei uma vez a encontrar com o Chico Xavier numa tarde de autógrafos. Ninguém conseguia chegar perto daquele homem sem chorar. A hora dele já ia te contaminando. Um homem daquele nível, ele falava, não, eu posso escorregar, eu posso cair. E teve até um fato que ficou curioso no Chico. Teve uma época que ele queria tirar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que falava
não sei se era do duelo ou do divórcio, ele também estava naquele momento do duelo, né? Ele estava naquele momento não no seu eixo total. Então, todos nós somos iguais. Você falou bem, é muito relativo. Aquele espírito que hoje está fazendo mal, o Adriano falou, ele, quando a gente fala, antes de eu falar do que o Adriano falou, o Niva disse agora, ele é resgatado. Essa palavra resgate é tirar daquele lugar e voltar para o lugar seguro. Ele já esteve no lugar seguro. A origem do lugar seguro é Deus. Todos nós somos criados por Deus. Então, somos todos iguais, são irmãos nossos. Se o preconceito aqui entre nós encarnados, ele é condenado, no mundo espiritual, mais ainda, não podemos ter preconceito de ninguém. Ah, mas teve uma macumba contra mim. Ah, porque fizeram. São espíritos perdidos na ignorância. Sigamos o nosso caminho. Sigamos o nosso caminho, nada vai acontecer. E não acontece mesmo. Ah, mas eu sofri. Você tem que aprender com o sofrimento. É no sofrimento que a gente aprende. Na hora da dificuldade que a gente aprende. Na hora que tá... Como é que é a frase que o Ale falou ontem? Eu anotei até. Sobre anestesia. O que é anestesia? Como é que você falou? Lembra? Se foi legal, não fui eu que falei. Isso passou. Não é porque ele use muita anestesia como cirurgião dentista, né? Mas eu vou achar a frase que eu vou falar. Mas quando a gente está com tudo bem, a gente fica anestesiado. A gente não para, não pensa, não olha. A gente vai olhar, parar, pensar na hora que nós temos que superar uma dificuldade. É aí que a gente para, pensa, ora, pede, fica atento. E isso nos faz crescer. A colocação que você fez, a pergunta que você fez, eu penso o seguinte: você usou a expressão relativizar. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se é exatamente relativizar, mas é mais ou menos isso. Por quê? Justamente porque a gente está num planeta de provas e expiações, e se estamos aqui nesse momento, é porque o nosso nível espiritual é esse. E no planeta de provas e expiações, é absolutamente comum que você tropece, caia e levante. A gente está aqui para acontecer isso e, a partir daí, você evoluir, aprender a lição e passar, eu não digo acertar sempre, mas errar menos, tá? Então, se é isso que você quis dizer com relativizar, é isso mesmo. Mas, a partir daí, uma conclusão importante. É justamente por isso que todos nós estamos no mesmo barco e a espiritualidade sempre nos traz lições nesse sentido. Que a gente não pode julgar o outro. A gente não sabe, na inteireza, qual é a situação do outro. A gente conhece a aparência, parte da situação. Por isso que só a justiça divina é que consegue julgar com justiça. A gente não consegue fazer isso porque o conhecimento da gente é parcial, né? E não pode perder isso de vista, né? A gente não é perfeito mesmo, a gente vai errar, né? Vale aí a disposição e a intenção de cada um e ir superando isso, ultrapassando isso. Repete aí a frase. No microfone ali. Olha aqui, o prazer é anestesia e a dor desperta. Colocando aqui, você perguntou, isso é assim, às vezes a pessoa é um bom pai, um bom mãe, é um péssimo irmão, um péssimo profissional, mas vamos focar naquilo que é bom. E vamos rezar para que ela melhore aquilo que ela é ruim. Assim como somos. Buscamos muitas vezes querendo ser bons pais, bons amigos, bons irmãos, bons filhos. Mas a visão do outro em nós também é diferente. Então, assim, cabe a nós termos a consciência de, olha,
duas pessoas. Aqui ela foi muito mal. Ou ela fez o mal. Mas ela é uma ótima mãe, ela é um ótimo filho, né? Como, às vezes, o cara é um excelente filho, mas ele é um assassino. Como eu vou julgá-lo? Ele é um excelente filho, filho da mãe, assim, fantástico. Mas deixa a criança órfã. Então, o que eu vou pedir para ele? Deus, muda ele. Toca no coração dele da mesma forma que ele cuida da mãe dele, que eu possa começar a fazer o bem. E detalhe, né? Uma vez, o cara usou um termo que eu achei muito forte, né? Ele falou assim, poxa, pessoal, rouba, 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 mata, 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 depois vira pastor. Falei, poxa, que bom. O pior é ela continuasse matando, matando, roubando, 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 roubando. Então, assim, ela encontrou Jesus. Se ela encontrou Jesus e mudou a vida dela, poxa, que bom, né? E dali para frente, ela possa fazer diferente. Então, o passado, ele não tem como mudar. Mas a pessoa pode fazer diferente. Ela pode construir esse futuro, né? Ela pode fazer diferente. Ela pode deixar de roubar, ela pode deixar de matar. Idade muitas crianças. Ou fazer, ou parar de fazer. Só de parar. Só parar já é muito. Aquela pessoa que estava enlouquecida. Então, assim, essa é a nossa visão. É lógico, poxa, faz barbaridades. Você vai pensar, fala assim, eu não quero passar por essa prova de, sei lá, ter uma filha raptada. Você vai falar assim, nossa, cara, não, se a padre mudar, ele não vai se arrepender. Não, tem pessoas que não conseguem aceitar isso. A dor é muito grande. Então, é importante que é nesse momento que a espiritualidade nos dá conforto. São nessas situações de dores que a gente busca e é onde a gente precisa se confortar. Como eu sempre falo, né? A espiritualidade, ela não é porque você frequenta a igreja, dos centros espíritas, que você não vai ter problema na sua vida. Zerou o game, não. Você vai ter mais, ou melhor, você vai ter o que tinha que ter. Mas você vai ter um conforto ali que, como se alguém, você caiu, levanta. Você caiu, levanta. Mas ninguém vai te carregar no colo. Às vezes até te carrega, você não percebe. Né, você sabe que eu adorei a tua pergunta, porque assim, você não é a primeira pessoa a, a abordar essa dúvida, né? Você sabe que tem um grande filósofo do catolicismo, né, que é o Santo Agostinho. E ele fala exatamente sobre isso. Você falou assim, ele tem uma frase espetacular sobre assim, ó, um santo ignorante é um misto repugnante de luz e trevas. E você vê. É ele e você, hein? Tá lá. Foi a mesma dúvida, porque ele, quando falou isso, ele estava pensando, imagino eu, estava pensando exatamente nisso daí que você está dizendo. Porque assim, você falou, ó, qual que foi o exemplo que você usou? Ele é um bom pai, isso, bom pai e péssimo profissional. Né? Você tem, né, a competência moral e a competência técnica, que são coisas diferentes. Quer dizer, você tem a inteligência, porque no trabalho, né, a gente imagina que o pai... Pode dizer um péssimo profissional, moralmente falando. Ah, então. Tá. Eu só queria citar essas duas diferenças. Agora, tem situações que elas vão te testar, né? Assim, é quando a vida te aperta, né, que você descobre realmente do que você é feito.
né? É quando eu falo que assim, é o vértice da parábola, para quem estuda uma tarefa do vestibular, ninguém mais, né? Vou prestar. Amanhã, né? É quando, né, o x tende a infinito, né, a parábola faz a curva, né? Assim, no limite extremo que a gente vai ver realmente quem que a gente é, né? E às vezes assim, aquilo não aparece naquela situação, mas numa outra ela aparece. Então, assim, quando você me falou isso, fez a pergunta, eu falei assim, olha, você tem a questão moral e a questão técnica, né? E aí me veio na cabeça exatamente Santo Agostinho, né? Você falou assim, olha, depende do quanto a situação vai te apertar, né? Então, eu imagino que uma pessoa, para ser um bom pai, ele tem que ter, acho que amor, né? Mas ele tem que ter uma dose de moral lá desenvolvida, porque senão aquilo não tem como se expressar. Senão vai ser um péssimo pai também, né? Agora, se aquilo não se aprimorou, talvez é na situação do trabalho que vai aparecer, né? Assim, o que eu acho, né? Assim, a gente está tudo, nós somos todos um em inglês work in progress, né? Exatamente. Evoluindo, né? Exatamente. A gente, assim, a gente está caminhando, né? O Paulo Coelho, ele tinha um termo que eu achava muito engraçado. Lá atrás, né? Na época que meu pai assinava jornal e ele tinha jornal escrito, né, em casa. Eu não sei se era a Folha ou o Estado, acho que era a Folha. Ele tinha uma coluna que era o Guerreiro da Luz. Não sei se alguém leu isso daí já. Então é antigo, né, Fran? Pois é. Então, e ele falava exatamente isso, assim, nós somos todos guerreiros da luz, né? Só que assim, o guerreiro da luz ele falha, ele perde uma batalha, né? Ele se decepciona, né? Ele decepciona quem ele gosta, mas no final ele junta seus cacos, cura suas feridas, né? Guarda, afia sua espada, né? E vai para o combate de novo, né? Lutar o bom combate. Eu acho que é essa a ideia. Quando vocês começaram a falar, a primeira coisa que veio na minha mente foi uma viagem que eu fiz para a Bahia. Eu estava na piscina e encontrei um advogado que estava sendo processado porque tinha desviado milhões dos clientes no mercado trabalhista, que ele pegava o dinheiro dos clientes e não devolvia. E ele estava com a família. E eu vi ali um ambiente tão do bem, assim, ele com os filhos felizes, ensinando o filho a andar de bicicleta. Comercial de margarina, né? Isso. Comercial de margarina. Mas tinha esse viés. Daí me veio essa questão da gente estar evoluindo e muitas vezes a pessoa ela não é nem 100% ao tempo todo mal ou bom, né? Sabe? Uma dicotomia. Eu acho que assim, exatamente a ideia acho que talvez o Heitor, né, ele fala da questão do irmão perdido na ignorância, né? Somos nós, né? Somos todos nós. Quer falar? Quantas vezes, conversando com esses irmãos perdidos pela ignorância, vem a intuição do mentor para lembrar uma determinada cena de uma determinada situação dele com a família. Porque é como foi dito aqui por todos, né? Você disse bem, né? Ele desviou milhões, mas ele está tendo a paciência, às vezes, com um filho que eu não tive, por exemplo. Né? E é nisso que a gente tem que focar. Né? Porque todo mundo tem o seu momento de começar a ser voltado e a querer fazer com que aquela exceção, aquele comportamento que talvez fosse exceção, faça você parte do ninguém. Porque aquele comportamento não faz ele sofrer. Ele se sentiu bem com aquilo. Enquanto que é, aquela maldade moral, eu falei aqui, né, do encarnado que ameaça, que vai lá. Eu fico imaginei agora, depois que eu falei, ele não deve ter paz, né? Deve ficar imaginando que todo mundo pode trair, pode matar, que ele tem que ficar ali vigiando, né? Que dificuldade, né? E tem sempre, né, a gente
em tese, tem uma tendência, que eu penso muitas vezes, que a gente, como eu disse antes, a gente é meio criança na criação universal. E criança, geralmente, tem um pensamento que é o 0 ou é 1, né? Pensamento de computador. Então, assim, ou é, a pessoa é bonzinho ou é malzinho. E a gente, de uma certa forma, pode muitas vezes levar isso. Agora, a gente é muito mais complexo do que isso. E é por isso que a gente tem muitas encarnações. Para a gente poder ir lidando com as nossas dificuldades, reconhecendo as dificuldades, reconhecendo as qualidades e ir, de acordo com a nossa vida, lidando com isso. E as pessoas nunca são exatamente aquilo que eventualmente a gente esteja vendo, né? Eu me lembrei agora, falando disso, falando disso. Ai, que era bom, não sei o quê. Vocês sabem que teve, depois da Segunda Guerra, teve o julgamento de Nuremberg. E Hannah Arendt, foi uma psicanalista, ela ficou muito atenta, ela participou, inclusive, de assistir, ela fez questão de assistir, ela era uma judia, ela fez questão de assistir ao julgamento de muitos dos nazistas, né? E ela colocou, tem uma expressão dela, o Juliano pode falar mais melhor que eu, o quanto que vários deles eram excelentes familiares, né? Eram excelentes pais. E eles não aparentavam nada. Então a pessoa fala assim, aquela cara de malvado. Não, porque não tem cara de malvado. Não tem, malvado não tem cara, bondoso também não tem cara. Todas as pessoas trazem em si todas as possibilidades. E as escolhas de cada um é que vão pautar aquilo que ela vai desenvolver como um ser, o ser íntegro dela, aquilo que integra o ser dela. Então, aquele ser que estava lá no banco dos réus é quase como se fosse a banalização do mal. O cara era um ótimo pai, ninguém diria por aquela família. Foram feitos vários depoimentos a favor daquela pessoa. E ele foi um crudelíssimo torturador, coisas que a gente, se você lê assim, você fala, como é que alguém fica capaz de fazer isso? Amarrar as pernas de uma mulher para ela, enquanto está dando a luz, para ver o que acontecia. E isso, né? Coisas horríveis. Mas o cara é um ótimo sujeito. Então, assim, é possível uma pessoa ser uma boa pessoa de um lado ou péssima do outro. É que é muito mais complexo do que a gente simplesmente colocar o bem e o mal como uma coisa dicotômica, né? Do mal só é uma coisa ou outra. E a gente precisa também ter sempre na mente a consciência. Nós, todos nós, somos capazes de uma coisa ruim, uma coisa péssima e uma coisa boa, maravilhosa. Nós somos. Todos nós somos. E aqui que a gente faz? A gente vai vivendo, encarnação a encarnação, e vai sendo lapidado. E essa lapidação, assim como se faz numa pedra que vai descascando e tirando todas as crostas, a gente também vai sendo lapidado. E como é que faz a lapidação? Passando pelas dificuldades. Então, de jeito. É isso que a gente está nesse planetinha de provas e expiações. Vai ficar as outras duas perguntas. O Chico perguntou para o Emmanuel. É uma frase só. O Chico perguntou para o Emmanuel: o que é um criminoso? O Emmanuel respondeu para ele assim: todos nós, quando somos descobertos. Vamos dar os nossos olhos, botar o nosso pensamento, Deus, olha, a virtude, aos nossos mentores espirituais, guias espirituais. Abençoa, Pai, a todos nessa casa e a todos que estão conectados nela, encarnados e desencarnados. Ilumina a tua boa fé. Ilumina, Pai, a todos aqui presentes. Ilumina teu amor. Ilumina os nossos pensamentos. Ilumina a nossa alma. Ilumina os nossos momentos.
ilumina esta sala, para que possamos levar essa luz para as nossas casas. E todos que habitam o nosso lar possam sentir também essa luz. E que essa luz possa influenciar com muito amor a todos que se conectam no nosso centro espírita, simplesmente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Pode. Eu sou a chata aqui do Centro Espírita Simplesmente Amor. E é só reproduzir para os que estão em casa o recado da Francisca. Nós estamos tentando arrecadar 100 cestas básicas até o Natal para a comunidade. Então, é R$ 75 cada cesta básica, que quem puder contribuir, quiser. Quer chamar os amigos, pode chamar a vizinhança toda. Será todo mundo bem-vindo. Não é difícil, não é impossível, só depende de cada um de nós. E também a gente fez uma iniciativa aqui, muito a contragosto, porque o pessoal aqui não gosta de pedir nada, então, assim, eles acham que estou pedindo dízimo. Não é dízimo, é uma coisa, assim, bem voluntária. Se alguém quiser contribuir para Simplesmente Amor, não quiser gastar dinheiro, a gente registrou o Centro Espírita na Nota Fiscal Paulista. Basta doar as notas fiscais para o Centro Espírita que você vai estar doando sem gastar um dinheiro. Sem indicar o CPF. Vai ter que indicar. Não, Tem um passo a passo. eu preparei um passo a passo que é bem detalhado, porque tem um certo esquema de como fazer isso. Então, tem que entrar lá, tem que ser lá, do Centro Espírita, etc. E nós vamos deixar aqui Mas isso dá trabalho a primeira vez, né? dá trabalho só uma vez. Só uma vez. Você pode doar por tempo determinado e indeterminado, é a pessoa que escolhe. Então, e pode revogar a doação também, a doação depois. Então, a gente vai deixar um papelzinho aqui com um passo a passo para quem quiser se interessar, doar sem botar a mão no bolso, tá bom? Obrigada. Agradeço muito, gente. É surpresa. Muito obrigada a todos. Que tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a todos. Que está em casa. Obrigada a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Como é que foi?